Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, começando aí mais um vídeo. Então, antes da gente iniciar, se inscreva aqui no canal, deixa sua curtida nesse vídeo e não esquece de compartilhar, tá ok? Lembrando também que para você receber aí os nossos conteúdos é necessário você se inscrever e preciso também você ativar aquele sininho, isso mesmo. Você precisa ativar aquele sininho que fica do lado ali do inscreva-se, senão você não estará recebendo as notificações dos nossos conteúdos. Lembrando que postamos vídeos aqui todos os dias, então não perca, é isso aí. Pessoal, iniciando esse vídeo, né, a gente vai falar aqui sobre 5 mentiras que falam sobre as entidades, é isso mesmo, 5 mentiras que falam sobre as entidades, é isso mesmo, Exu, Pombogira, Caboclo, Preto Velho e por aí vai. Então, é claro, deixe aí a sua curtida, se inscreva no canal e sem mais delongas, bora para o nosso conteúdo. Pois bem, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Patrick de Oxóssi, sou sacerdote de Umbanda, ou seja, dirigente espiritual de uma casa de axé, situada aqui no estado do Rio Grande do Sul, ou seja, Gravataí. Lembrando que eu venho de uma doutrina mineira, ou seja, de uma doutrina do estado de Minas, tá ok? Mas enfim, vamos lá, pessoal, 5 mentiras que contam sobre as entidades. Vamos ver se vocês sabiam sobre essas questões que a gente estará abordando aqui. Mas vamos começar com essa primeira mentira, tá? Que é o seguinte: entidades não são comércio e também as entidades não ficam pedindo as coisas aí que nem loucas. Sabia disso, né? Primeiramente que entidade não é comércio, ou seja, você não compra uma entidade, tá? E não fica pensando que tudo é uma troca. Ah, eu preciso dar bebida para a entidade para que ela possa me atender. Ah, eu preciso dar isso para a entidade para que ela possa fazer isso para mim. Pessoal, entidade não é comércio. E outra coisa também de extrema importância: entidade não fica pedindo as coisas de forma aleatória. Isso mesmo, mal você foi para o terreiro, a entidade começa a te pedir as coisas. Olha, traga para mim uma bebida, traga para mim uma champanhe, traga para mim isso, traga para mim aquilo. Gente, vamos entender que as entidades aí estão desligadas de coisas terrenas, inclusive aos materiais. Parece ser algo simples, né? Essa nossa primeira questão, mas é algo que acontece muito dentro dos terreiros de Umbanda, não só de Umbanda, mas de Candomblé e Quimbanda também. Algumas pessoas acabam tratando as entidades, principalmente Exu e Pombogira, como se elas fossem comércios. Muita gente, né? Inclusive muitos médiuns tentam comprar aí as entidades. E aquela mentira básica, né? Que a entidade sempre fica pedindo as coisas para as pessoas. Não é muito do feitio das entidades. Mas o que você acha sobre isso? Já passou por situações assim? Que a entidade fica pedindo as coisas de forma aleatória? Acontece que a entidade sim pede as coisas, mas quando é necessário e quando aquilo provavelmente será utilizado para realizar algum trabalho em específico. Hoje em dia a gente vê a entidade pedindo cada coisa que a gente fica incrédulo, né? Mas deixe nos comentários, quero saber a sua opinião. Já aconteceu com você? Agora vamos para uma segunda mentira que falam sobre as entidades, que é: entidade não bebe igual doido. Essa é uma das mentiras cabulosas que falam sobre as entidades. Vocês podem perceber que tem muitos médios que dizem: ah, a minha entidade bebe muito, ou a minha entidade, ela bebeu mais de uma garrafa de uísque, mais de uma garrafa de cunhaque, ou bebeu 4, 5 garrafas de cachaça. Pessoal, vamos entender que as entidades, mais uma vez lembrando, elas estão desprendidas de certas coisas terrenas.
principalmente coisas ligadas ao vício, como o famoso tabaco, que é o cigarro, e também a bebida, tá? É claro que você pode se perguntar, Patrick, se elas estão desprendidas, por que elas utilizam determinadas substâncias, como o álcool e o tabaco, se elas não estão ligadas ao vício? Então, pessoal, vamos entender que as entidades utilizam esses elementos como forma de trabalho. Lembrando também que tanto o tabaco quanto a bebida alcoólica contém energias. E essas energias que contêm nessas substâncias são utilizadas ou são direcionadas pelas entidades para um determinado propósito. Isso mesmo, quando a gente fala do tabaco, a gente está falando de uma defumação íntima, entre várias outras questões. Ela utiliza a fumaça daquela substância. Quando a gente está falando da bebida alcoólica, a gente também está falando da energia que vem da terra, da energia do álcool, entre várias outras questões também. E é claro, pessoal, a entidade, sendo um ser evoluído, ela não irá beber ali de forma extrapolada, porque sabemos que o efeito do álcool pode muito bem ficar no corpo do médium. É claro que vocês podem se perguntar, mas aquelas entidades que bebem bastante e o médium não fica embriagado? É porque a entidade, ela sabe o limite que o corpo físico daquele médium tem. Então, por isso que ela pode beber um pouco mais. Por quê? Porque o corpo do médium, é claro que ele é resistente ao álcool. Já outras pessoas nem tanto. E a entidade, sendo esperta e conhecendo o médium, ela saberá manipular essa quantidade de bebida. E como eu falei para vocês, pessoal, mesmo a entidade estando incorporada, o corpo que está ali ainda continua sendo o corpo físico do médium. E esse corpo, é claro, que ele vai sofrer os efeitos do consumo de determinadas substâncias. Então, é uma mentira muito feia essa, tá? Próxima mentira sobre as entidades, ou seja, terceira mentira aqui. Entidades não são apegados em coisas terrenas. Essa terceira mentira aí, a gente poderia falar muita coisa em cima delas, em cima dessa mentira. Mas muitas pessoas, sim, principalmente muitos médios, acham que as entidades elas estão ligadas ou apegadas em certos materiais. E quando a gente fala de material, ou quando a gente fala que entidades não são apegadas em coisas terrenas, a gente está falando não só das questões materiais, é isso mesmo, mas a gente está falando também de certos sentimentos humanos, tais como prazer. Isso mesmo, pessoal. Tais como prazer. Quando eu digo prazer, são prazeres físicos. Entidades não estão ligadas a isso. Outra coisa também são vícios. Entidades não são apegadas em vícios, dentre outras várias questões, como eu disse também do próprio material que utilizamos. Um exemplo, uma capa de Exu. Certo? O Exu ele utiliza uma capa para vários fins, para várias questões, tais para fazer trabalho, desmanche de trabalho, entre várias outras coisas. Porém, as entidades elas não são apegadas a isso. Por quê? Porque sabemos que isso é uma questão material. E para a entidade realizar os seus trabalhos, ela não precisa necessariamente de nenhuma questão material, e sim da fé e da energia. Então, quando a gente fala isso quer dizer que as entidades não são apegadas. Muitas das vezes, quando você escuta um médium falar, a minha entidade ela não trabalha sem isso, a minha entidade não trabalha sem aquilo, ela necessita da capa dela, ou ela necessita de tal coisa para trabalhar, senão ela não vem. Então, pessoal, muitas das vezes não é entidade, e sim o próprio ego do médium, porque sabemos que para a entidade trabalhar, basta apenas ter fé, porque o foco da entidade é ajudar outras pessoas e não ficarem ligadas em questões materiais, certo? Mas vamos lá agora, quarta mentira que falam sobre as entidades. Essa quarta mentira aqui é uma mentira meio que cabulosa para alguns e para outros não, que é o quê? Entidades não são donas das verdades. As entidades não são donas da verdade. Vocês podem se perguntar, Patrick, eu não entendi muito bem. O que eu quero dizer, pessoal, que as entidades nem sempre estão certas. É isso mesmo.
Nem sempre as entidades estão certas. E nem sempre tudo que as entidades falarem para você será eficaz ou será do seu feitio. Patrick, não entendi. Entidade não é dona da verdade? Como assim? Elas mentem? Elas omitem? Ou o que elas falam é tudo mentira? Como assim? Quando a gente fala que a entidade não é dona da verdade, eu estou falando no sentido que muitos acham que entidades leem pensamento ou até mesmo preveem o seu futuro, né? Não é isso que ocorre, pessoal. Entidade, primeiro, que ela não lê pensamento. Vamos entender que a entidade é algo do particular de cada pessoa. Então, quando você for conversar com uma entidade, não fique esperando que ela leia os seus pensamentos. E outra coisa, não fique esperando também que ela fale do seu futuro. Por quê? O seu futuro pertence só a você. E lembrando que o seu futuro é conforme as atitudes que você faz agora no presente. Então, uma entidade, quando ela fala do seu futuro, ela pode falar algumas probabilidades, ou seja, coisas que podem ocorrer, mas ao mesmo tempo podem não ocorrer. Ela vai dar uma suposição em cima daquilo que você está vivendo agora. Ou seja, se for que você treina bastante hoje, está treinando bastante, aí a entidade vira para você e diz, olha, se você for praticar um esporte, você tem uma forte tendência de você chegar em primeiro lugar. Se você for fazer uma corrida, né, disputar uma corrida, você vai chegar em primeiro lugar. Nossa, a entidade está vendo o futuro? Não, a entidade não está vendo o futuro. Ela está vendo apenas uma probabilidade, porque se você está treinando, com certeza você vai conquistar lá na frente. Então a entidade não leu o futuro, ela só viu o que está ocorrendo no momento. Então, pessoal, a entidade não vê futuro, são apenas probabilidades. E é claro, tem muito médico que fica assim, não, a minha entidade ela é boa, a minha entidade ela já prevê o futuro, a minha entidade, o Exu que eu trabalho, falou isso e aconteceu. Sim, acontece, é claro, muitas das vezes acontece, porque as entidades sabem muito bem o que falam, mas isso não quer dizer que elas veem o futuro. Vamos entender isso e vamos parar de se iludir, tá? Mas aí, já aconteceu com você, de você ir em um terreiro e a entidade falar exatamente aquilo que você estava pensando? Já aconteceu isso? Nossa, eu fui lá, o Exu falou que eu estava pensando certinho. Como assim a entidade não lê pensamento? Se ela leu o meu pensamento. E já aconteceu com você? É claro que a gente tem explicação para isso também, mas a gente vai falar. Em breve a gente fala o porquê que isso ocorre. No momento agora são apenas as mentiras que contam sobre as entidades. Mas agora a gente vai para a quinta questão. Quinta e última. Que é, entidades não são demônios. Isso é um fato. E dentro disso também não existe entidade mais forte que a outra. Essa é uma mentira também muito cabulosa. Primeiramente, quando a gente fala que entidades, Exu, Pombogira, entre outros, não são demônios, é porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, pessoal. De forma clara e objetiva, sendo mais direto, quando a gente fala de entidades, incorporação, ou até mesmo de religiões afrodescendentes, a gente não está falando propriamente do cristianismo. E sabemos que os demônios vêm de uma cultura cristã, necessariamente falando. É claro que tem muita história por trás disso, mas de forma básica vamos dizer que os demônios que conhecemos são de uma doutrina cristã. E as religiões de matriz africana não são de uma doutrina cristã, por mais que tenha uma influência. Então, demônio cristão e não parte de uma doutrina africana. Então, uma coisa não condiz com a outra, ok? Agora, outra questão é, não existe uma entidade mais forte que a outra. Isso é um fato. Na verdade, quem conta muito ou quem fala muito sobre isso são os próprios médios, que ficam, né, querendo se achar ou querendo ser melhores que os demais, acabam pegando, colocando as suas entidades em um pedestal, a fim, né, de mostrarem que são melhores do que os outros. Mas vamos entender, pessoal, nenhuma entidade é mais forte que a outra. Cada um tem o seu propósito e cada um tem o seu campo de atuação. É a mesma coisa de eu falar para vocês. Se tem um médico aqui, ele é bom na medicina. E se tem um marceneiro aqui, ele é bom na marcenaria. Cada um com o seu foco, mas ambos iguais, ambos seres humanos. Cada um com um propósito. Isso também com Exu e Pombogira ou qualquer outra entidade. Todas elas possuem a mesma capacidade e a mesma força, mas cada um com campo de atuação diferente. Então, não coloque na sua mente que a sua entidade é mais forte que as outras. É claro,
você tem que interpretar que a sua entidade é a melhor para você. Isso sim, tá? Mas tá aí, 5 coisas, mentiras, né? 5 mentiras que falam sobre as entidades. Deixe seu comentário, o que você acha? Gostou, não gostou? Ou você acha que tem mais? Você acha que tem mais mentiras que falam sobre as entidades? Se tiver, deixe nos comentários, que se possível, a gente vai ler os comentários. Se possível, a gente traz aí uma parte 2 das mentiras que falam sobre as entidades. Deixe seu comentário, deixe aí a sua opinião, tá bom? Mas é isso, pessoal, espero que todos tenham gostado. Não se esqueça, como eu disse, de se inscrever no canal e ativar aquele sininho. Isso é muito importante, tá bom? Pessoal, até o nosso próximo vídeo e axé a todos.